Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem essa linda peça com um vidro de geleia. Muito mais fácil do que vocês imaginam. Mas antes disso, eu tenho uma novidade para vocês. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para convidar a todos vocês para participarem do clube de membros aqui do canal Biscuit Decoração, onde vocês vão ter acesso a mais conteúdos, além daqueles que vocês já têm aqui disponível no canal. São 3 níveis de membros. Nível Fidelidade. Nesse nível, vocês terão prioridades e respostas de perguntas, emojis personalizados, selos especiais que lhe darão destaque no canal. Nível exclusivo é o nível para quem deseja mais vídeos tutoriais de biscuit. Nesse nível, terão direito a todos os benefícios presentes no nível Fidelidade, mais 2 vídeos mensais exclusivos para membros. O Elite é aquele grupo que não quer perder nada do canal. Nesse nível, terão todos os benefícios do nível Fidelidade, terão os 2 vídeos do nível exclusivo e também mais 2 vídeos extras exclusivos do Grupo Elite, totalizando em 4 vídeos mensais. Não perca tempo, faça parte desse clube. Seja membro do Clube Biscuit Decoração. E uma última surpresa, pessoal. Para aqueles que se inscreverem no nível Elite durante o mês de maio, estarão concorrendo a esse lindo conjunto de vasos chineses que eu ensino no primeiro vídeo do Grupo Elite. Então, se gostou, corra lá e já garanta a sua inscrição. Então, aqui eu vou utilizar um vidro de geleia, ele tem que ser baixinho, aqui não pode ter muita altura para dar aquele efeito de cestinha. Então, aí vocês podem utilizar esse de geleia que vocês compram, que tá aí disponível, que vocês não usam para nada. Ou também, se vocês quiserem, vocês conseguem em loja de utilidade esse potinho bem fácil de encontrar. Então, aqui na tampa, vamos iniciar pela tampa. Eu já passei 2 demãos de primer, que é para evitar a ferrugem e também para fixar melhor a massa. Aqui a gente vai passar cola branca e vamos encapar com uma massa bem grossinha, não pode ser muito fina, que eu já abri um pedaço. Aqui eu utilizei o tom verde oliva e coloquei branco, bastante branco. Então, vocês pegam a massa branca e vão tingindo com verde oliva, pode ser tinta para tecido, até dar um tom de verde bem clarinho, que eu não quero um tom muito escuro. Então, bora lá encapar essa tampa. Então, aqui eu tô utilizando a massa caseira, essa que eu já ensinei aqui no canal, que já tem 2 vídeos, mas vocês podem usar qualquer massa que vocês tiverem. Aqui eu vou virar para dentro, mas não vou recortar, eu recorte por dentro essa parte que ficou. Depois que tiver um pouquinho seco, vou deixar dar um tempo para encolher essa massa, e daí sim eu venho com estilete, uma faquinha, e venho dando o acabamento. Então, é para encapar essa tampa, não precisa alisar muito, porque a gente vai fazer uma textura nela. Aqui ficou uma bolha de ar enorme, daí vocês vêm com um palito e tirem esse ar. Pode furar, porque não vai aparecer essa parte. Então, agora eu vou vir com a escova e vou fazer uma textura em toda a volta. Em cima aqui vocês não precisam fazer, porque ali a gente vai colar essas rosinhas e daí não vai aparecer. Vocês dão preferência só nas laterais e um pouquinho adentro aqui, ó. Então, dessa forma, vocês vão deixar secar do dia para o outro,
para depois vocês compor o arranjo, para depois vir colando as rosinhas. Não coloquem assim com ela úmida, porque depois vai dar problema, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai encapar esse potinho. Vou passar cola branca em todo ele e dar uma secadinha com secador de cabelo. Quem não tiver, aguarde só um pouquinho, dar uma secada. E daí a gente vai encapar esse potinho. Então, aqui já passei a cola, dei uma leve secada para ficar melhor para a gente trabalhar. E a gente vai encapar, então, com a massa bem clarinha. Aqui eu utilizei a massa branca e tingi com siena natural, mas pode ser também com amarelo ocre, que fica bem legal. Ela só tem que ficar assim um tom mais clarinho. Daí, quando vocês forem fazer a massa, vocês medem a circunferência do pote que vocês vão usar, porque tem uns maiores, outros menores, e vão abrir uma massa numa espessura bem grossinha, porque a gente vai fazer marcação para não ficar muito fininha, tá, pessoal? E aqui a gente vai vir encapando, então. Bem fácil para encapar, ó. Então, a cola já não tá tão molhada, vai ficar bem fácil. Dão toda a volta e aqui vocês recortem esse excesso. Vou recortar também aqui em cima, daí vocês vão medindo com a tampa para cortar abaixo da tampa, para depois, na hora de fechar, não encostar aqui na massa, tá, gente? Mas não corte também muito curto, porque a massa vai encolher e depois vai ficar sobrando. Então, vocês vão medindo já com a tampa. Vou tirar mais um pedacinho. Então, feito isso, agora é só vir alisando bem. Com a palma da mão, vocês vão alisando. Então, assim, depois de bem liso, vocês vêm com a esteca gravatinha, vão fazendo marcações sem apertar muito para não cortar a massa, porque depois que ela encolhe, ela pode separar e aparecer a parte do vidro embaixo. Então, a massa tem que estar grossinha e vocês vão fazer uma marcação de leve. Não tão leve, gente, vocês vão vendo que não corte a massa. Ficou meio tortinho. Mas daí vocês fazem com mais calma aí, que vocês vão fazer melhor, tá, gente? Então, assim, eu vou fazer várias marcações até chegar aqui na parte de cima. Lembrando a vocês, gente, quem tiver o marcador que é de cesta, pode usar. Eu tô ensinando dessa forma, porque é uma maneira de quem não tem poder fazer. Com esse marcador, vocês conseguem fazer bem fácil, só vão dando a volta aqui. Então, eu não vou usar ele, porque nem todo mundo tem ele, então depois não vai conseguir fazer quem não tiver. Então, aqui eu vou fazer as marcações. Eu improvisei aqui um pedacinho de uma embalagem de amaciante, que ele é bem durinho, mas pode ser acetato também.
para mim fazer a medida aqui das marcações que eu vou querer na vertical. Daí eu venho fazendo isso aqui, ó, gente. Fazem 2 marcaçõezinhas, dão um espaço, fazem mais 2, dão mais um espaço, mais 2, mais um espaço, mais 2. E assim vocês vão fazer toda a volta dessa maneira. Certo, gente? Então, agora a segunda volta a gente vai intercalar. Vamos fazer bem no meio dessas 2 marcações. Meio, meio. Vocês percebem que ela ficou intercalado. Então, dessa forma, eu vou fazer em toda a volta também. Então, aqui terminei toda a volta, eu vou fazer a mesma coisa na próxima carreira, intercalando também. Sempre intercalando, então, vocês vão fazer até terminar toda essa parte que a gente acabou de encapar. Então, feito isso, eu vou vir com a esteca faquinha e vou fazer as marcações na vertical, com a ponta da faquinha, fazer algumas marcaçõezinhas assim, ó. E na horizontal também vocês fazem. Vocês vão fazer melhor aí, porque eu tô bem longinho da câmera, fica ruim para mim fazer. Mas vocês vão fazer bem melhor que eu, tá, gente? Faz as marcações na vertical e na horizontal. Então, dessa forma, vocês vão fazer em toda a volta. Então, aqui terminadas as marcações, novamente vocês vão colocar secar para seguir em frente, tá, gente? Não vou aguardar esse tempo de secagem, porque não vai dar para mim aguardar. Então, aqui a gente vai colocar uma alcinha e aqui também um acabamento em cima. Vocês notem que tá bem juntinho da tampa, para não aparecer o vidro, tá, gente? Então, por isso, vocês têm que deixar secar, para ver o que vai encolher antes de vir colocar essa alcinha. Aqui eu vou colocar a tampa, para ver a altura onde eu vou botar o acabamento aqui em cima. Então, aqui eu fiz 2 rolinhos de massa, no mesmo tom. Daí, quem tiver a extrusora, eu vou mostrar aqui para vocês. Quem tiver a extrusora que tem por aí, deixa eu ver, deixa eu achar meu disquinho. Vai utilizar esse disquinho aqui, tá, gente? Eu vou fazer com um rolinho para facilitar quem não tiver essa ferramenta. Daí, como eu sempre falo para vocês, quem tiver ferramenta, use, isso vai facilitar bastante. Mas eu sempre procuro ensinar de uma forma sem muita ferramenta para facilitar o trabalho daqueles que não têm, tá bom, pessoal? Então, usem a sua aí, quem tiver. Então, aqui fiz 2 rolinhos e vou só enrolar ele, ó, dessa forma. Posso pegar na mão para deixar mais pertinho e vou enrolando. Esse disquinho aqui fica perfeito para fazer isso, gente. Facilita bastante. Então, aqui feita a cordinha, eu vou medir onde eu vou colocar
mais ou menos assim, ó. Vocês medem pela metade e dão toda a volta aqui até dar a outra metade, tá, gente? Ó. E aqui vocês vão colar, passar um pouquinho de cola de um meio ao outro. Vocês podem colocar a cola para deixar bem coladinho, porque depois com a pintura essa cola aqui não vai interferir. Deixa eu ver o meio aqui, ó. E vão colocar essa cordinha agora aqui em cima, logo abaixo da tampa, da mesma forma. Então, dessa forma, vocês vão deixar secar de um dia para o outro antes de vir com a pintura, porque vocês não vão conseguir pintar direito com ela totalmente assim molhada. Então, aqui para a pintura, eu vou pintar esse aqui que já tá seco, que vai ficar melhor, tá, pessoal? Então, aqui eu vou utilizar a tinta marrom escuro, da tinta PVA da Acrylex e o amarelo ouro, esses dois tons. Aqui eu já coloquei um pouquinho num prato e vou colocar água, vou diluir, deixar ela mais fininha com um pouco de água e também vou precisar de um paninho úmido. O paninho úmido pra gente vir limpando. Então, vocês façam um pedacinho, limpem antes que seque. Daí, façam outro pedacinho e vão limpando antes que seque. E aqui vocês vão alternando essas duas cores para pintar. Essas partes aqui mais profundas, vocês coloquem o marrom. E vão colocando pontinha de amarelo também. Vão fazendo essa misturinha, ó. Ele vai ficar todo manchadinho. Vai ficar partes mais amareladas, partes mais marrom. Preencham bem essas marcações que a gente fez aqui, ó. Coloque tinta bem lá dentro. Daí, faça um pedacinho assim e vem com um paninho limpando. Tá, pessoal? Assim vocês vão fazer em toda a volta. Certo, gente? Ficou assim, ó. Vocês percebem que ficou umas partes amarelas, outras mais escuras. E vamos deixar secar. Então, aqui hoje eu vou ensinar, vou fazer uma rosa, as rosinhas amarelinhas. Mas vocês podem fazer assim, ó, cor de rosa como essa, a cor que vocês quiserem. Pode fazer azul claro também, que fica bem legal. A cor que vocês imaginar, vermelha. Tá, gente? Ó, aqui vou mostrar uma lilás, olha que linda que fica para topo de bolo. Fica super lindo. Então, vocês escolhem a cor que vocês preferirem aí. Aqui eu peguei amarelo ouro, vou misturar com um pouco de branco para deixar um amarelo não tão forte. Vamos suavizar esse amarelo. Eu vou ensinar só uma aqui, gente, porque eu já adiantei algumas pra gente poder montar a peça, tá? Daí tô misturando pouca massa, mas vocês podem fazer uma quantidade maior para a quantia de rosinhas que vocês vão fazer. Daí vocês vão misturando um pouquinho de branco até deixar um tom não muito escuro. Então, aqui a gente já tem a cor principal. Com essa cor e massa natural, a gente vai fazer todos os degradês
que precisa. Daí vocês fazem umas mais clarinhas, outras mais fortes. Daí vocês vão misturando, não com branco, sempre com tinta natural, com massinha natural, tá, gente? Então aqui eu peguei a massa amarela, eu vou começar com o miolo dessas rosinhas. Sempre o miolo vai ser um tom mais escuro. E daí nas partes das pontinhas aqui vocês vão clareando, ó. Ó, vocês percebem que é escurinho e vão clareando. Se vocês quiserem fazer só num tom bem clarinho e depois sombrear com pó, só o miolinho também fica legal, tá, gente? Então, fiz um rolinho, vou puxar dessa maneira, ó, afinei, e agora eu vou segurar aqui e só dar uma picotadinha só nas pontinhas, dessa forma. Daí eu aperto aqui embaixo, seguro e tiro, dessa forma. Puxo. Vocês procurem fazer com a massa bem firmezinha, que ela fica bem durinha, que ela fica melhor para fazer, tá, gente? Então, puxei a pétala, dou a picotadinha na ponta, só tirem uns pedacinhos assim, ó, bem leve. E assim vocês vão fazer 10 num tom escuro. 10 dessas pétalazinhas, bem simples de fazer. Rapidinho vocês fazem, já pego prática, ó. Então, aqui eu fiz a 10 mais escurinha. Se vocês quiserem fazer mais, no final dessa rosinha aqui são 20 pétalas, 10 escurinha e 10 mais clara. Mas vocês podem colocar mais ou menos também, dependendo do tamanho que vocês querem. Então, aqui eu vou pegar uma massa natural, pegar só um pedacinho para mostrar para vocês. E aqui vocês vão colocar uma pontinha assim, ó, bem pouquinha mesmo de amarelo. Ela vai ficar bem translúcida, quase não vai ficar com cor. Tá mais uma pontinha, vamos botando aos poucos, gente. Essa massa ela vai ficar quase branca, vai ficar um cremezinho, mas depois que seca ela ainda dá uma escurecidinha e vai aparecer melhor o tom amarelo, tá, gente? Então, com essa massinha aqui, vamos fazer mais 10, como a gente fez assim. Então, aqui rolinho, puxa as pétalas, picoteia e tira. Então, aqui já fiz 10 pétalas mais clarinha e 10 pétalas num tom mais escuro. Aqui eu vou deixar secar por alguns minutinhos, bem pouca, uns 5 minutinhos, só para criar uma casquinha, para ficar melhor para a gente bolhar, tá bom, pessoal? Enquanto isso, eu vou ensinar a folhinha para vocês. Então, aqui para folhinha verde musgo, eu vou utilizar. Mas antes de fazer as folhinhas, já vou pedindo para vocês deixar um like, se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito e tá aqui pela primeira vez, não esquecendo de ativar o sininho das notificações. Também já aproveitem, gente, vão depois aí, curtem, comentem, compartilhem, que é bem legal a interação de vocês com os vídeos, que ajuda o YouTube a mandar mais os meus vídeos, tá bom, pessoal? Então, aqui o verde musgo, vocês vão fazer várias coxinhas, bem simples, ó. Eu já ensinei várias vezes essa folhinha aqui, que eu acho vários vídeos, mas vou ensinar de novo, porque tem muita gente, às vezes, que não acha, não consegue encontrar e acaba que não consegue fazer, tá, gente? Então, vamos fazer assim, coxinhas como essas. É super simples de fazer, ó. Ó. Vou dar uma pressionada aqui.
Vou virar do outro lado, onde não tem marca digital. Vou dar uma picotadinha assim, ó. Super fácil. Quem tiver moldezinho também pode fazer com molde, tá, pessoal? Aqui eu fazia as nervuras com a faquinha. Faço as marcações aqui de um lado, viro a faquinha, faço do outro. Super simples. Divido aqui ao meio com a faquinha e dou uma pressionada atrás. Fecho aqui e dou uma beliscadinha para baixo aqui, ó, tá, gente? E dou aquele movimentozinho básico que eu sempre dou, ó. Então, dessa forma, vocês vão fazer bastante folhinhas. Quanto mais vocês fizerem, mais bonito vai ficar. Então, aqui eu já adiantei várias folhinhas pra gente montar, ó. Já deixei ela secar um pouquinho, ela tá molinha, mas vai ficar bom pra gente montar, tá, pessoal? Então, vamos dar sequência na rosinha. Então, aqui já criou uma casquinha, eu vou pegar todas as pétalas num pedacinho de esponja e colocar toda viradinha com a parte do picotadinho que a gente fez pra cima. E vou bolhar. Então, com um bolhadorzinho, vocês vão bolhar a parte de baixo, aonde tá picotada, ó. A parte picotada ficou pra cima. Aqui ela não secou muito, daí ela vai grudar aqui, ó. Mas se vocês deixar secar um pouquinho ou a massa tiver mais durinha, vocês vão conseguir bolhar melhor e ela não vai grudar aqui no bolhador, tá, gente? Então, assim vocês vão fazer em todas. Ó, se ela tá com a casquinha, ela não gruda. E dessa forma, então, vocês vão fazer em todas as pétalas, as mais claras e as mais escuras também. Então, aqui bolhei todas as pétalazinhas. Quem não tiver a esponjinha, pode fazer na palma da mão. Coloca na palma da mão, fecha um pouco a mão e ela vai bolhar também, vai ficar bem legal, ó. Daí vamos fazer, demora um pouquinho mais, mas também dá, tá, pessoal? Então, aqui eu peguei um pedacinho de massa bem pequeno, vou fazer uma coxinha dessa forma, ó. Que aqui vai ser o miolinho. E eu vou colocar as primeiras pétalas. A gente vai colocar todas as pétalas primeiro, as mais escuras, e por último, as mais clarinhas. Cuidando para deixar essa parte picotadinha para cima. E aqui a gente vai dando voltinhas para formar o botãozinho. Vão pegar e vão tirando aqui embaixo, ó, fazendo isso aqui. Vocês não precisam utilizar cola, porque ela tá bem molhadinha, ela vai colar, tá, gente? E aqui vocês vão dando a sequência, ó, vão fazendo toda a volta até acabar as 10 pétalas. Sempre fazendo isso aqui, ó. Dão uma apertadinha e vão dando a sequência. Então, aqui coloquei já as 10 pétalas mais escuras. Vou continuar a sequência agora com as mais clarinhas. E agora eu começo abrindo essas pétalas, ó, deixando ela mais soltinha. Feito, gente, ó, já formou a nossa rosinha. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó, pra deixar bem firmezinho aqui, porque a gente não vai usar cola. Vamos recortar um pedacinho, mas vamos deixar uma pontinha aqui, que vai facilitar depois pra colar, tá, gente? Então, assim vocês vão fazer várias, pode abrir um pouquinho as pétalas. Vão fazer várias e vocês vão deixar secar de um dia para o outro para montar o potinho.
Então, para os botõezinhos, a mesma coisa que a gente fez o botãozinho da rosa. Vamos fazer uma bolinha. Vamos botar algumas pétalas, quantas vocês quiserem, num tom escuro, mais escurinho, finalize com um tom mais claro. Que eu vou colocar 3 pétalazinhas. Já dá um botãozinho, ó, com 3 pétalas. Vou botar um pouquinho mais para deixá-la maiorzinha. Agora eu coloco umas clarinhas, ó. Daí assim vocês vão fazer vários botõezinhos que a gente vai usar eles para tapar todos os buraquinhos, os intervalos para preencher os intervalos que vai ficar sobrando depois, tá, gente? Aqui vocês fazem isso aqui, ó, e vão deixar uma pontinha. Também vão deixar secar de um dia para o outro. É importante que tenha essa pontinha que vai facilitar bastante para colar depois, tá, gente? Dessa forma. Então, aqui eu já tenho já fiz umas quantas, vai em torno de 9, 10, 11, até 12, dependendo do tamanho do pote. Essa aqui eu fiz com aquele tom bem clarinho, só massa natural com uma pontinha de amarelo. Ela ficou assim, ó, bem suave, ó. Então, vocês fazem assim vários tons, ó, gente. Então, vamos começar a colar no nosso pote. Então, aqui já passei cola na parte de trás de todas as folhinhas e vou vir colando na volta. Vocês podem colar até ela ir bem para baixo, ó. Essas folhinhas não pode estar totalmente seca, tá, gente? Elas têm que estar apenas com uma casquinha, porque senão vocês não vão poder fazer isso aqui, ó. E quanto mais folhinhas vocês colocarem, mais bonito vai ficar. Essas folhinhas dão um destaque e fica bem legal. Daí vocês vão colando de forma bem aleatória, como vocês quiserem. Então, aqui já coloquei bastante folhinhas para deixar bem vistoso. E vamos começar a aplicar agora as rosinhas. Daí vocês vão intercalando, coloquem um tom mais claro, outras mais... Opa, já estava esquecendo um detalhe. Vocês vão colocar umas mais claras, outras mais escuras, tá, gente? Nós temos que colocar um pedaço de massa aqui no meio, que a gente vai colar essas rosas bem aqui nesse pedaço de massa. Já estava esquecendo de colocar, mas não tem problema, podia botar até mais adiante, tá, gente? Ó, deixando mais altinho aqui em cima. E aqui vão passar bastante cola, porque essas rosinhas já estão secas, senão depois não vai colar. E vocês colocam ela de ladinho, ó, colando naquele pedaço de massa. Vão dando a volta, aqui eu vou botar uma mais escura. Por isso que eu falei para vocês deixarem essa partezinha aqui, ó, mais saliente, que vai facilitar depois para colar, ó. Coloca ela de ladinho, assim, ó. Como ela já tá seca, eu consigo empurrar, ó. Então, dessa forma, eu vou botar em toda a volta. Então, aqui coloquei já em toda a volta essas rosas. Eu vou começar a preencher aqui na parte interna com quantas for necessária, até deixar esse espaço aqui todo preenchido. Ou a parte que ficou saliente aqui vai encostar ali naquele pedaço de massa que a gente colocou. Dou uma pressionadinha, por isso as rosas têm que estar bem seca para vocês poderem fazer isso. E agora, aqui nesses intervalos, a gente vai colocar também algumas folhinhas, ó. Encaixem lá dentro.
Aqui vocês não vão colocar muita folha para não tapar as rosas, tá, gente? Bota só algumas, ó. Dá umas viradinhas, uma viradinha. Bota umas viradas para cima, outras para baixo. Empurrem lá para dentro para encaixar, ó. E agora, então, esses espaços aqui, ó, que ficou, vocês percebem que ficou um furinho aqui, ó, com alguns furinhos. Aqui a gente vai preencher tudo com botõezinhos, tá, gente, ó, esses intervalos aqui. Daí, dependendo do intervalo, se é maior ou menor, vocês botem botões menores ou menores. Aqui eu passei cola só naquela pontinha que eu disse para vocês deixar e vou encaixar nesses buraquinhos. Certo, gente? Então, pronto o nosso pote de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E como sugestão, vocês podem colocar um laço de cetim ou de essa fita mais fininha de organza com cola fria. Vocês vêm e coloquem um laço assim, ó. Fica super lindo, uma peça super chique para dar de presente. Para qualquer um vai gostar de ganhar esse pote, tá, gente? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.